Fala galera, e simplesmente Daryl Dixon na sua terceira temporada, agora no último episódio, o terceiro episódio, apresentou uma conversa entre Carol e o Roberto, onde é citado pela própria Carol que ela teve um amigo, que o seu irmão, o irmão desse amigo, passou o tempo em Barcelona. E quem é fã de The Walking Dead, obviamente faz a ligação desses pontos todos e chega o quê? Cara, quem é esse amigo que a Carol tá falando? Rick Grimes. Rick Grimes tem um irmão? Na série de TV não, porque ele nunca foi citado, mas se a gente voltar para os quadrinhos, Rick Grimes tem realmente um irmão chamado Jeff Grimes, que curiosamente apareceu e acabou desaparecendo em Barcelona. Onde que nós estamos com a história agora de Daryl Dixon? A gente passou 2 temporadas na França, a gente começa a terceira indo para a Inglaterra, chegando em Londres, e de Londres a gente vai embora de lá e acaba chegando ali na costa, né, espanhola e tudo mais. Estamos na Espanha nesse momento e a gente já sabe que a história vai rumar para um lugar chamado Barcelona, onde Jeff Grimes esteve durante a sua história, que foi a chamada The Alien, né, que é uma história ali que não faz parte da obra original de The Walking Dead, só que sim é como se fosse realmente uma obra spin-off. Foi em Barcelona. E essa conversa da Carol com o Roberto justamente traz um ponto que é muito importante para que nós, fãs, a gente fique com esses pontos todos fazendo uma coisa chamada teoria. E essa teoria ela é extremamente perigosa, porque ela é um grande campo minado. E esse grande campo minado ele já foi criado antes em The Walking Dead Daryl Dixon. Vamos pegar um ponto. Primeira temporada, 5º episódio, quando a gente entende realmente o que levou o Daryl a acabar entrando naquele navio. Antes dele entrar no navio, ele faz uma ligação para Carol, para conversar com ela e tudo mais, e a Carol fala que está muito preocupada, só que ao mesmo tempo ela passa uma informação para o Daryl sobre algo ou alguém que tinha voltado. E esse algo ou alguém a gente não entende realmente porque essa ligação ela é cortada. E o Daryl pergunta, a ligação cai por completo e o Daryl segue a sua jornada. Quando a Carol na segunda temporada vai atrás do Daryl, todo mundo desde aquele momento da ligação, e aí que tá, inclusive o próprio David Zebo deu entrevistas logo após a exibição desse episódio, comentando o fato, porque chamou a atenção de todo mundo. Cara, é a Carol tentando falar pro Daryl que o Rick voltou. O que acontece entre a primeira temporada de Daryl e a segunda temporada de Daryl? Uma série chamada The Ones Who Live. Então, quando a gente vê essa ligação, a conversa do Daryl com a Carol, a gente não sabia que o destino realmente do Rick e da Michonne era voltar para casa. E eles voltam para casa. Logo depois, a gente tem a segunda temporada de Daryl, tem o encontro de Daryl com Carol e a tal conversa, que era aquela grande questão. Cara, a Carol chegou, vai contar pro Daryl que o Rick e a Michonne voltaram e que, já que o Daryl sai lá, de Commonwealth para ir procurar, Rick Grimes, cara, acabou a busca, vamos voltar para casa. É isso que vai acontecer. E daí a gente tem o campo minado simplesmente explodindo, que é talvez assim uma das coisas mais bizarras e horríveis e mal resolvidas, que não funcionam de jeito nenhum, que é simplesmente resumida em uma linha de diálogo pela Carol. Então o Daryl e a Carol caminhando ali pela floresta. O Daryl vira pra Carol, o que era aquele negócio lá que tu queria falar no telefone que acabou cortando e eu não entendi? O que tinha voltado? Não, voltou meu sentimento ruim. Então todas as teorias, todas as coisas, elas só aconteceram porque foi provocado isso pro fã. Se não tem aquele elemento acontecendo, ou se logo depois vem o David Zebo, vem o próprio Norman Reedus, vem qualquer um, cara, vem o Scott Gimple, a gente teve New York Comic Con, a gente teve San Diego Comic Con, a gente teve várias oportunidades para isso. E na verdade não precisa nem ter uma grande convenção, isso é só ser conversado em qualquer entrevista que acontece, e as entrevistas elas sempre são feitas e divulgadas pós-exibição do episódio na MC TV a cabo americana. Acabava já com esse assunto. Acabava com esse assunto. Não. Se deixou realmente que esse campo minado fosse cada vez mais ampliado,
que rolasse realmente essas teorias, rolassem totalmente, para que chegasse depois com essa resolução, que é horrível, é horrível. E agora, essa conversa do terceiro episódio, cara, da Carol falar pro Roberto que ela tem um amigo, um irmão, Barcelona, é óbvio que a gente vai ficar fazendo desde aquele momento, né? Que é falado. Cara, justamente, cara, é a Carol falando do Jeffrey, e a história vai pra Barcelona, onde o Jeffrey tava na história lá do The Alien. Então, a gente vai ver o Jeffrey Grimes aparecendo. E daí, ao mesmo tempo, no mesmo dia que o terceiro episódio é exibido, sai uma entrevista da BBC One, onde Andrew Lincoln, ao lado de Alicia Vikander lá para dar uma entrevista sobre a peça de teatro que os dois estavam fazendo, é perguntado sobre os tempos dele em The Walking Dead, se ele tinha ali alguma ideia, possibilidade de voltar, aquela coisa toda, e ele fala além daquilo que deveria falar, acho, até naquele momento lá, e solta que conversas estão acontecendo ao mesmo tempo. E tu começa a fazer, cara, e o episódio fala do irmão, então o Rick vai voltar por causa do irmão. É óbvio que o fã começa a trilhar essa narrativa toda. E tudo em base de quê? Cara, uma gigantesca teoria provocada que daqui a pouco pode não dar absolutamente nada. O Samuka colocou na crítica do episódio 3, e depois a gente conversou sobre isso na live também, né, do episódio 3, que se o Roberto naquele momento lá, quando eles estavam conversando sobre o Barcelona e a Carol fala sobre aquilo, desse algum indicativo sobre que conheciam um americano, que daqui a pouco eles poderiam estar falando sobre a mesma pessoa, eles já poderiam ter resolvido esse assunto, para o bem ou para o mal. Poderia ser diretamente, cara, Jeffrey Grimes, isso já falado, nominado, para que não aumente ainda mais uma questão que daqui a pouco pode não ser nada. Se o próprio Roberto fala com esse americano, tudo mais, e que esse americano é um outro qualquer, e a Carol mesmo podia pegar e falar o nome desse outro cara qualquer, podia ser o John, podia ser qualquer um, já se resolvia a situação também. Tu deixar aquela fala toda em aberto, ela pode ser uma segunda explosão desse campo minado, onde tu não precisa deixar isso acontecer. Não precisa deixar isso acontecer. Então, se teremos ou não teremos Jeffrey Grimes aparecendo em The Walking Dead Daryl Dixon na sua terceira temporada, quando a história chegar no Barcelona, cara, é algo que se acontecer, e se a gente tiver essa ligação toda, né, da família Grimes dentro da série de TV, ok, quem não ouviu alguma teoria desde o momento em que se soube que a terceira temporada, isso lá atrás, tá? Lá atrás, ano passado, que a terceira temporada de Daryl iria se passar na Espanha, quem não viu uma teoria ou mesmo não cogitou que, cara, se vai pra Espanha, daqui a pouco vai aparecer o Jeffrey Grimes, porque a gente já tinha visto The Ones Who Live. Então, sabe, são coisas que automaticamente o fã começa a raciocinar e começa a fazer suas próprias teorias sobre, e daí tu começa a ver outras teorias e tu vai achando que tudo isso é possível e daqui a pouco vai acabar explodindo um grande campo minado novamente. E isso tudo criado pelo próprio roteiro, pela própria história, pelas próprias pessoas que estão contando essa história. Eles fomentam isso para chamar atenção. E isso, cara, é extremamente problemático para a história que eles estão querendo contar. É problemático. É muito problemático. Então, o meu medo maior é que isso acabe não dando em nada. Porque quer saber um ponto que eu não percebi no episódio e depois fui chamado a atenção pelo Jovem Geek, também numa postagem que ele tinha feito lá, que tá tanto no Facebook quanto no Instagram do Jovem Geek. No momento que o Daryl tá lá junto com o Roberto, né? A Carol, ainda falei que eu tava falando Roberto, não, eu tô falando com o Antônio, com o Roberto. E eles param na frente lá da estátua que tem do Caminho de Santiago. Entre um dos objetos que está colocado junto da estátua, tem algo ali com um tal do PPP novamente. E a gente já viu PPP, CRM, a gente começa a lembrar daquilo que é falado pelo General Bill, pelo Rick no último episódio de The Ones Who Live, sobre, cara, tem ligações em outros lugares, além dos Estados Unidos, além fronteiras, além mar, além tudo, que pode acontecer, não sei o que. Ah, então o CRM tá lá na Espanha, ou teve em algum momento, então pode levar para fazer troca. Para que colocar algo com PPP ali, cara? Para quê? Essa questão do easter egg
nas spin-offs, entendeu? Ela perde muita força porque Tales of the Walking Dead, lá no seu último episódio, no sexto episódio do Devon lá, apareceu um cartão PPP novamente. E, cara, depois, em The Ones, o livro PPP foi uma mera citação, um mero easter egg que tem no último episódio também, quando tá acontecendo a reunião toda, né, no grupo militar lá do CRM. Então são questões assim que eles vão colocando que é mais uma força pro grande campo minado. O principal para mim, cara, é conta a história que tu quer contar sem tentar puxar algo que o fã tem de teorizar. Tu querer chamar a atenção do fã para a obra com algumas coisas que potencialmente não vão dar em nada. Potencialmente vão ser contra o que tu quer contar. Todo fã de The Walking Dead, quando viu o que era realmente o que tinha voltado, que a Carol conta numa linha de diálogo pro Daryl, todo fã de The Walking Dead achou ridículo. E aqui eu estou generalizando, falando todo fã, por mais que generalizar é sempre algo burro de fazer, porque eu não vi nenhuma opinião favorável quando se teve realmente a resposta do que tinha acontecido na parte da ligação em que o Daryl e nós, consequentemente, não ouvimos. Ninguém gostou. Ninguém gostou. Ou seja, isso vai completamente contra. Então, isso é extremamente perigoso. Então, independente se for ou não for Jeffrey Grimes, trabalha melhor essa informação no roteiro, porque se for, podia já ter colocado claramente sobre isso. Tu não precisa fomentar algo para que se espere. Pô, então ele vai aparecer no quarto episódio. Não, é em Barcelona, então eles têm que ir pra Barcelona. Tá, então vai ser no quinto, não, vai ser no sexto. Tá, não, então ainda no final dessa temporada ele tem que aparecer. Tá, e se ele não aparecer, então ele vai aparecer na quarta temporada. Então vai ficar mais um ano. Não, vai ser no primeiro episódio, não, vai ser no segundo episódio. Pra quê? Pra que ficar fomentando algo que daqui a pouco não vai acontecer? E o fã vai ficar se perguntando, vai ficar teorizando, vai ficar procurando mais pistas. Para que botar de novo sabe, um easter egg sobre PPP, cara? Sobre PPP, cara. A essa altura dos acontecimentos, botar mais uma menção a PPP. Quem foi Jeffrey Grimes, tá? Pouco se sabe sobre Jeffrey Grimes nos quadrinhos, tá? Já que ele só aparece em The Alien, uma história curta de 27 páginas. O Jeffrey nasceu em 73 como o irmão mais novo do Rick, a quem Jeffrey admirava. Devido a uma fratura no tornozelo, quando criança, o Jeffrey desenvolveu uma manqueira que as crianças na escola frequentemente zombavam dele. Rick defendia o Jeffrey e brigava para proteger seu irmão mais novo. Mais tarde, em sua infância, o Jeffrey se tornaria o melhor amigo de Lori Grimes e a apresentaria ao Rick, grande cupido. Como os fãs de The Walking Dead sabem, Rick e Lori se casariam e teriam um filho chamado Cal. Embora aparentemente tivesse uma relação próxima com o irmão, Jeffrey se sentia deslocado em casa, provavelmente devido à sua deficiência física e ao seu interesse pelo mundo. Ele então economizou dinheiro com trabalhos na construção civil para viajar, começando por Barcelona, devido ao seu amor pelo livro Homenagem à Catalunha. No entanto, Jeffrey foi informado de que o Rick estava em coma apenas algumas semanas depois. Ele tentou voltar para casa para ficar com o irmão, mas as fronteiras haviam sido fechadas devido às quarentenas impostas para ajudar e conter o vírus, Wildfire, que em breve devastaria o mundo. É aqui que os eventos de The Walking Dead e Alien começam. Jeffrey é inexperiente em lutar contra zumbis em um país estrangeiro que ele ainda desconhece em grande parte, e longe da sua família. Mas ele tem uma cavalaria de armadura brilhante chamada Cláudia para salvar o dia. Cláudia resgata Jeffrey de um zumbi enquanto veste uma armadura, pedindo para ele para acompanhá-la até a América. Cláudia está convencida de que o governo americano conteve o surto, ao contrário do que aconteceu na Europa, e planeja chegar lá de barco e avião. Ou avião, na verdade, né? Os dois conseguem chegar ao barco, mas Jeffrey é mordido por um zumbi escondido que tenta atacar a Cláudia. Seu último pedido foi que Cláudia encontrasse Rick e lhe dissesse que seu irmão mais novo estava arrependido. Ele nunca conseguiu retribuir por todas as vezes que ele me defendeu. Então, galera, essa aqui é realmente a história que existe, tá? Chamada The Alien, que é um spin-off, sim, da obra original de The Walking Dead. E esse aqui é o resumo sobre quem é Jeffrey Grimes, tá?
Então, galera, o que vocês acham sobre esse grande campo minado que é tu colocar ali algo que não está mencionado realmente, mas que nós fãs começamos a ligar os pontos e começamos a fazer o quê? Teorizar. E toda teoria cria o quê? Uma grande expectativa. E essa grande expectativa acontece o quê? Um grande combinado. Coloque embaixo nos comentários o que vocês acham sobre tudo isso. Lembrando que, quarto episódio da Erudico, estou gravando esse vídeo aqui antes da estreia do quarto episódio dessa terceira temporada. Serviço completo, crítica aqui no canal, depois já tem um vídeo com o trailer do quinto episódio. Já estamos indo para a parte final da temporada. Live, domingo, 8 horas da noite aqui. Não esqueça também daquela mega ajuda de curtir o vídeo e assinar o canal. Take04, viva o sonho aqui.